tipos de tuberculose, alguns deles, inclusive, não contagiosos. E aí, no Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública, viu? A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil novos casos e cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. E em todo o mundo, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose, levando mais de 1 milhão de pessoas a óbito anualmente. Vamos saber mais sobre esse assunto? Só Saúde no Ar. Aqui comigo o médico pneumologista, doutor Alexandre Araruna. Bom dia, doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. A gente começa mostrando, me dá a imagem aqui, a tuberculose comum, que a gente conhece, a tuberculose pulmonar, né, doutor Alexandre? Correto, Fernandinha. A tuberculose não é nada novo. Ela tem várias apresentações, há muito tempo ela nos incomoda. E a gente sabe que, via de regra, mais comum, 85% das vezes, ela é pela ordem inalatória, ou seja, a pessoa inala, cai pelo nariz, cai dentro do pulmão. E aí, dependendo da pessoa, da gravidade, da sua defesa, a tuberculose vai ou não se desenvolver. E aqui temos nessa primeira imagem, talvez uma pessoa que tenha tido um contato recente. Esse nódulozinho branquinho aqui no meio, ele pode, por exemplo, se a gente está falando de tuberculose, representar uma doença que não apareceu, está guardadazinha, calada. Essa segunda imagem, essa intermediária do meio, vocês já vão ver ela começando a agir, a trabalhar. Então ela forma uma caverna. As pessoas vão lembrar dessa caverna. Por isso que chama cavitária? Cavitária. Isso a gente está falando de pulmão. E a terceira representação eventual da tuberculose, menos frequente também, é a tuberculose miliar. Esta daqui ela tem uma exposição mais, digamos, difusa pelo pulmão. Você vê que ela comete esses branquinhos ao longo de todo o pulmão, de cima a baixo. É outra forma de exposição. Isso a gente está falando de tuberculose de pulmão. Nesse caso, que é a mais contagioso. Frequente. É essa sim, porque imagine que esse nódulozinho, essa cavernazinha, ele joga por esse canozinho que a gente chama aqui inicialmente de bronco, depois traqueia, e lá a garganta, boca, o nariz, esse germes ir para fora. E aquela pessoa que está naquele ambiente dela, em conjunto com essa, digamos, essa tosse, essa expectoração, ele pode inalar. E pode, nessa inalação, cair dentro do pulmão e aí, eventualmente, a depender da defesa, vir desenvolver o que a gente chama de tuberculose pulmonar. Mas como a gente falou no início, existem vários tipos de tuberculose e aí a gente vai pensar aqui sobre as principais. Tuberculose pleural, que é na película que reveste os pulmões. Essa é contagiosa também, doutor? Imagine que agora a gente vai falar do restante dos 13%, 14%, Fernandinha. Certo? A preponderante desta aqui é essa primeira, a tuberculose da pleura. A pleura é um saco plástico que envolve o pulmão, certo? Ela forma frequentemente o que a gente chama de água na pleura. Olha que há doenças outras que formam água na pleura. Nem todas são tuberculose. Mas quando a tuberculose acomete essa região, ela forma água, que é a segunda mais frequente. E se você pegar o resto, Fernandinha, dessa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, cerebral, e o resto do corpo todinho. Se você imaginar para qualquer parte do corpo da gente, pode ter tuberculose. Essas outras representam 1% das outras tuberculoses. A gente está falando aqui da simária e a dela é essa aqui, ó, tuberculose ganglionar, que afeta os linfonodos. Ou seja, é muito raro mesmo, doutor. Perfeito, pouco frequente. Perfeito. Correto. Ela teve em 2014, eu tinha essa informação, a gente acabou confirmando depois que ela já tinha tido essa tuberculose ganglionar em 2014. Essa doença pode ter ficado mal curada, alojada e ter se desenvolvido agora devido a outros fatores, doutor? Veja bem, Fernanda, eu não tenho detalhes para falar especificamente da artista, mas é bom lembrar que, via de regra, Fernandinha, quando a gente tem a defesa da gente baixa, eu fujo frequentemente daquele tipo de apresentação que é do pulmão e eu posso ter outras apresentações, entre elas a ganglionar. O que é ganglionar? Só para nosso telespectador perceber. Imagine que o nosso organismo tem os linfonodos, digamos assim, o quartel-general da defesa, Fernandinha. Esse quartel-general da defesa, ele é usualmente, digamos, quem centraliza os nossos soldados que vão partir para o ataque. Muito pouco frequente. Este próprio quartel-general ele pode adoecer. Entre outras doenças que podem gerar isto, tem a tuberculose ganglionar, que é exatamente por uma fragilidade da defesa, se adentra então o bacilo da tuberculose, que é o germezinho da tuberculose, que é bom que a gente lembre que ele tem uma agressividade lenta, a diferença do vírus da gripe que a gente está agora, ou da bactéria da pneumonia. Então, o bacilo da tuberculose, ele é lento, Fernandinha. E às vezes passa semanas, meses para dar algum efeito. A pessoa não vai, às vezes, saber perceber, porque às vezes são muito silenciosos os efeitos.
Certo. E, por exemplo, a título da tuberculose ganglionar, você pode aparecer naquelas regiões que estão no corpo, às vezes mais frequentemente aqui por volta do tórax, mas em outras regiões do corpo onde tem a nossa defesa, os gânglios, e essa exteriorização junto com febre, mal-estar, fraqueza. Ela noticiou também emagrecimento muito rápido, falta de disposição, esse quadro mesmo que o senhor falou. Nesse Correto. caso não é infeccioso, não é contagioso. Não, porque a forma de contagiar dela, que a gente falou agora há pouco, Sim. ela não existe, tão como existe na parte pulmonar, que é a forma de expectorar, de jogar para fora via tosse. Então, contagioso somente é pulmonar. Pulmonar, correto. Tá. Vamos sentar para a gente falar do que é verdade, do que pode não ser. Às vezes a gente vai, né, passando informação para frente sem questionar. E aí a gente traz, sempre que fala sobre saúde aqui, mitos e verdades. Vamos para a primeira afirmação e saber se é mito ou verdade. Qualquer tosse prolongada é tuberculose? Não, Fernandinha. A gente, quando fala que paciente que tosse mais do que 2 a 3 semanas, é porque a gente está divulgando para pessoas que a gente nunca, talvez, bateu contato. E essas pessoas é importante. Se você está com tosse mais que 2 a 3 semanas, deve procurar o seu médico, deve ir a um posto de saúde, ao PSF local. Agora, quando a gente pergunta se é mito ou verdade, é fato que é muito pouco frequente o tossidor ser portador de tuberculose. Entendi. Porque outras doenças inocentes também dão tosse. Mas, a grosso modo, se é o seu caso aí, telespectador, vá no posto de saúde, vá no PSF, converse com seu médico, até para ouvir dele que é uma tosse, por exemplo, da tipo inocente. Cafézinho para doutor Alexandre, porque tem mais uma afirmação. Basta se aproximar de alguém com tuberculose para ficar doente? É uma afirmação verdadeira ou é um mito? É um mito. É importante a gente saber que o que é fato, as pessoas portadoras e conhecedoras de a tuberculose, elas devem imediatamente buscar os serviços, imediatamente uma medicação. Mais ou menos depois de 15 dias, Fernandinha, ela não é mais, digamos, divulgadora, ela não mais espelha a secreção que pode transmitir. Agora, a diferença de uma virose, de uma pneumonia, a tuberculose você vai engarando. Às vezes você vai numa discoteca, numa boate fechada, e ali tem uns momentos que eventualmente alguém esteja portador. Mas já não sai com a tuberculose, não. Às vezes você vai num restaurante, às vezes você vai num bar, está dentro do ônibus, está dentro do cinema. O que a gente sabe, horas de exposição prolongadas ao longo de meses ou anos. E às vezes ela adormece, Fernandinha. E aí é o pulo do gato. Uma vez a defesa baixou, ou seja, por alguma doença, doenças crônicas ou que baixa a defesa, ou uma alimentação inadequada, um ritmo de vida que baixa a defesa, esta exposição, uma vez inalada, lá naquele tempo lá atrás, Fernandinha, ao longo de horas, semanas e meses, ela pode, por exemplo, virar tuberculose pulmonar. Entendido. Mais uma afirmação e a gente descobre se é verdade ou não. É necessário separar os objetos de uso pessoal da pessoa com tuberculose e isolar essa pessoa também? A tuberculose, Fernandinha, ela, diferente de outras coisas que vão pela boca, ela é via inalatória. Imagine você num ambiente fechado, num quarto, e uma pessoa que sabedora por ser portadora da doença, ela lá está tossindo. Ela não sabe, mas ela está jogando aquele ar fechado, sem ventilação, as gotículas. E ali dentro daquelas gotículas, Fernandinha, vai junto o bacilo da tuberculose. E o ato inalatório deste bacilo é que sim pode gerar. Então, frequentemente, o que vai pela boca, a gente não tem por que dizer às pessoas que distanciem. Mas a precaução inalatória, certo? O diagnóstico mais rápido possível, como também a pessoa usar a medicação e usualmente após 15 dias, ela não é mais transmissora da tuberculose pulmonar. Vamos falar de vacina, né? Tem a vacina conhecida como BCG. Verdade que ela evita que a pessoa tenha tuberculose? A vacina da BCG, as mães, em breve elas inclusive vão lembrar muito bem disso. Verdade. Elas sabem que a criança toma logo próximo ao recém-nascimento. E, na verdade, Fernandinha, ela vai evitar com que a criança desenvolva as formas graves da tuberculose, como a gente vê ali no seu quadro. Por exemplo, a tuberculose do sistema nervoso central. A cerebral. A cerebral. Essa é extremamente danosa a uma criança. Então, a vacina ela vem para evitar com que a tuberculose dessas gravidades maiores aconteçam. Mas o restante das tuberculoses,
Essa vacina da BCG, ela não protege. Entendido. Então é importante o que o doutor Alexandre está falando aqui, porque aí, de repente, uma mãe de primeira viagem, tipo eu... Já sai sabendo. Mas eu vacinei, BCG, fica a marquinha, doutor? Fica a marquinha, aquela marquinha que a gente carrega para todo sempre, é para evitar as complicações. Falar em vacinação, daqui a pouquinho tem novidades sobre vacinação. O Hugo Salles vem trazendo informação sobre isso aqui. A gente falou de um tipo de tuberculose, a tuberculose pleural. E em 2013, um outro cantor teve diagnóstico de tuberculose pleural. Estou falando do Tiaguinho. Me parece que essa é até mais comum entre jovens. Por quê, doutor Alexandre? Na verdade, é a segunda mais comum, né? A pulmão é quase 85% das vezes. Essa pleural é mais ou menos 13%, 14%, ou seja, a segunda. E as outras aqui? E as outras é 1%, você divide entre o restante. Tá, aí no ano seguinte, o Tiaguinho resolveu falar sobre esse assunto, ele levantou a bandeira de atenção à doença e fez, inclusive, uma campanha junto ao Ministério da Saúde. A gente achou interessante trazer para cá para mostrar para vocês. Quando eu descobri que estava com tuberculose, eu fiquei com medo, sim, no início. Tive medo do que as pessoas iriam pensar, tive medo da doença, obviamente, por ser no pulmão, por ser cantor, do tratamento. Mas depois, com o tempo que eu fui me esclarecendo sobre a doença, eu fiquei mais aliviado e segui à risca o que o médico pediu para eu fazer, tomei os remédios direitinho e no final saí vitorioso dessa batalha que não é tão difícil assim, é só você seguir corretamente as instruções, o que o médico pediu para você fazer e no final, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito importante o Tiaguinho ter falado sobre isso, porque muita gente tem vergonha de contar, né, doutor Alexandre? Ou dizer que já passou pelo problema, com medo até de rejeição, não? Fernanda, é muito comum às vezes eu chegar para um paciente e dizer, doutor, aquela doença, não gosta nem de dar o nome. Mas independente disso, a tuberculose é uma doença que no nosso país Brasil, ela não é rara não, ela está bem frequente. E o que é mais importante do que isto, é as pessoas, como a gente falou no início da nossa apresentação, que são tossidoras, que estão eventualmente, às vezes com a perda de peso, com a febrezinha à tardezinha, e que às vezes estão meio que fragilizados, o corpo não está tão forte, às vezes meio que escondido, sabe, Fernandinha? Porque o que é fácil de perceber, as pessoas se assustam mais rapidamente. Verdade. E aí estas pessoas, elas devem procurar o serviço médico, para que não se exponham às complicações da doença. Que o melhor de tudo, Fernandinha, é que quando você percebe, procura o remédio, o médico, mais rapidamente, o seu organismo cura e não deixa nem cicatriz. E quando você atrasa por medo, por receio, por falta de encontro de um local específico para ser atendido, estas pessoas, elas vão carregar as cicatrizes ao longo de sua vida, quando não, infelizmente, às vezes até a mortalidade, porque a tuberculose, como outras doenças, matam também. Muito bom, doutor Alexandre. Obrigada por ter vindo aqui no Mulheres Mais. Boa semana. Obrigado, para nós todos, Fernandinha. Viu só, gente? É importante a gente pegar o que está acontecendo com as outras pessoas e trazer para a nossa realidade através de informação, não é? E assim a gente consegue repassar informações de maneira correta. É importante a gente pensar e se questionar sempre que chega informação, principalmente nessa história do Zap Zap de estar passando coisa que a gente não tem certeza. Mulheres Mais te ajudou aqui sobre esse assunto de tuberculose, falando da cantora Simária também.